O cartório estava silencioso quando o advogado leu a frase que fez todos na sala perderem o chão. Declaro, de pleno juízo e consciência, que o herdeiro legítimo de todo o meu patrimônio, estimado em 32 milhões de reais, é o senhor Otávio Rocha. O silêncio foi quebrado pelo grito de um dos filhos. Isso só pode ser piada. Esse homem vivia comendo do lixo. Ele nem sabe assinar o próprio nome. Mas não era piada, e era verdade. O velho que eles expulsaram da casa e chamavam de peso morto era, na verdade, o dono de tudo. Tudo começou 5 anos antes daquele dia, quando os irmãos Eduardo, Carla e Vinícius tomaram a decisão que mudaria para sempre a trajetória de sua família. Eles haviam perdido a mãe recentemente, e desde então o pai, Otávio Rocha, um homem simples, de fala mansa e mãos marcadas pela vida no campo, parecia mais silencioso, mais retraído, mais invisível dentro da própria casa. Otávio havia sido agricultor a vida toda. Vivia com pouco, mas era um homem honesto, devoto da família, apaixonado pela esposa e dedicado aos filhos. Mas os filhos já não eram os mesmos de antes. Eduardo era gerente de uma empresa de seguros. Morava em um apartamento moderno, com vista para a cidade. Carla era médica e tinha uma agenda lotada de plantões e congressos. Vinícius, o mais novo, tentava a vida como influenciador digital, preocupado com seguidores e imagem. Otávio morava com Eduardo e sua esposa, Vanessa, depois da morte da esposa. Mas aquela convivência já durava quase 1 ano, e a paciência de todos estava se esgotando, especialmente a de Vanessa. Eduardo, desculpa, mas não dá mais. Seu pai vive batendo a colher no prato, fica andando pela casa descalço, esquece o gás ligado. Isso aqui não é asilo. O que começou como uma conversa privada acabou se tornando um plano compartilhado entre os 3 irmãos. A decisão foi tomada num almoço de domingo. A gente pode encontrar um lugar legal para ele, disse Carla. Um asilo moderno, com jardim, atividades, acompanhamento médico, completou Vinícius. Melhor do que ele ficar aqui se sentindo inútil, concluiu Eduardo. Mas Otávio, naquele dia, escutou tudo do corredor. Com o chapéu amassado nas mãos, ele entrou na sala e, com os olhos baixos, disse apenas: "Se é para não incomodar mais, eu aceito." A casa de repouso era limpa, organizada, com um jardim florido e enfermeiros gentis. Mas também era fria. Fria como o silêncio que tomou conta da relação entre pai e filhos. Otávio parou de ligar, parou de perguntar, parou de esperar. E os filhos, com o tempo, também pararam de visitar. 3 anos depois, Otávio era conhecido como Seu Rocha entre os funcionários do asilo. Apesar de sua aparência modesta, ele era respeitado. Conversava com todos. Tinha um caderno onde anotava coisas que lia nos jornais velhos da recepção. E passava as tardes olhando pela janela. Um dia, uma senhora elegante, de cabelo prateado e olhar firme, apareceu na instituição. "Seu nome? Marina Vieira. Vim visitar um velho amigo", disse ela. Era uma amiga de juventude, viúva de um empresário do ramo imobiliário. Mas Marina e Otávio guardavam um segredo que os filhos dele nunca imaginaram. Flashback. 1975. Interior de Minas Gerais, Otávio Rocha era o capataz de uma fazenda imensa chamada Santa Luzia, pertencente à família Vieira. Na juventude, se apaixonou perdidamente por Marina, filha única do coronel. Mas o romance foi interrompido com violência. Marina foi enviada para estudar na Europa. Otávio foi expulso da fazenda e jurou esquecer. Mas nem tudo foi esquecido. De volta ao presente, Marina segurou a mão de Otávio e disse: "Ainda lembro de como você me fazia rir." E ele, com um sorriso triste: "E eu ainda lembro do gosto do café que você fazia escondido da sua mãe." Eles passaram horas conversando no banco do jardim. E foi nesse encontro que Marina revelou algo surpreendente. "Otávio, o testamento do meu marido está comigo. Ele não tinha filhos, e a maior parte da fortuna está no meu nome. Eu já fiz um novo testamento. E sabe para quem vou deixar tudo? Para a única pessoa que não se vendeu. Para quem nunca me pediu nada.
para quem foi arrancado da minha vida, mas nunca do meu coração. Você, Otávio, engasgou com as próprias lágrimas, mas não disse uma palavra. Apenas abraçou Marina, como se aquele abraço fosse o único presente da vida que ele merecia. 1 ano depois, Marina faleceu. Otávio chorou sozinho, sentado no mesmo banco do jardim onde conversaram pela última vez. Não contou a ninguém. Continuou morando no asilo, em silêncio, mas o mundo girava e a justiça silenciosa já começava a se mover. 4 meses depois da morte de Marina, os filhos de Otávio receberam uma intimação oficial. Compareçam ao cartório Vieira Souto, nesta sexta-feira, para a leitura do testamento da senhora Marina Vieira de Andrade, falecida em 14 de fevereiro. Eduardo achou que era engano. Carla pensou que fosse golpe. Vinícius nem queria ir, mas foram. E lá, de frente para o advogado, descobriram que o pai pobre e inútil que haviam abandonado era agora o legítimo herdeiro de uma fortuna milionária. Voltemos ao início da parte 1. Declaro, de pleno juízo e consciência, que o herdeiro legítimo de todo o meu patrimônio, estimado em 32 milhões de reais, é o senhor Otávio Rocha. O mundo parou. Os filhos se entreolharam como se tivessem visto um fantasma. Eduardo, incrédulo, se levantou e gritou: "Isso é fraude! Esse velho nem tem conta bancária. Como ele pode ser dono de alguma coisa?" O advogado rebateu com elegância: "Senhores, quem vocês chamam de esse velho? Agora é dono de 4 imóveis comerciais, 3 apartamentos em São Paulo, uma fazenda em Goiás e 42% de ações de uma incorporadora. Vocês têm algum problema com isso? Podem contestar judicialmente. Mas aviso desde já, não há brecha." E Otávio, sentado no canto da sala, de terno simples e sapato gasto, apenas observava. Seus olhos não eram de vingança. Eram de um homem que já havia perdido tudo. E agora via o mundo girar de volta. Eles achavam que estavam se livrando de um fardo. Mas descobriram tarde demais que ele era quem carregava o que eles mais desejavam. Comenta aqui embaixo. De onde você está assistindo essa história? O que você achou da atitude dos filhos? O que você faria se fosse Otávio? E não esquece de deixar sua opinião sincera, curtir e se inscrever no canal. Otávio Rocha, o pai humilde abandonado pelos filhos em um asilo, é revelado como o legítimo herdeiro de uma fortuna de 32 milhões de reais, deixada por Marina Vieira, um antigo amor do passado que reapareceu em sua vida nos últimos anos. A revelação no cartório deixou seus filhos em choque, mas o que viria a seguir seria ainda mais inesperado. A imprensa local não demorou a descobrir a história. No dia seguinte à leitura do testamento, a manchete do jornal estampava em letras garrafais: "Homem abandonado por filhos herda 32 milhões de amiga de infância." As redes sociais se incendiaram. Memes, vídeos curtos, reportagens de TV, influencers comentando. De repente, Otávio Rocha virou o velhinho mais rico do Brasil e um símbolo de injustiça familiar. Mas ele só queria paz. De volta ao asilo, Otávio foi recebido com uma salva de palmas pelos funcionários. "Você sempre foi um homem digno, seu Rocha", dizia Dona Cida, a enfermeira-chefe. Mesmo com a notícia da herança, ele recusou sair de imediato. "Aqui é minha casa também. Tenho amigos aqui. Minha vida não mudou só porque alguém me deu dinheiro, mas algo começava a mudar do lado de fora." 4 dias depois da revelação, Eduardo ligou. "Pai, a gente podia conversar. Não sei nem por onde começar." Otávio ouviu em silêncio. "Filho, não tem que começar de lugar nenhum. Só me escuta." E desligou. No mesmo dia, Carla apareceu na portaria do asilo com um buquê de flores e uma cesta com produtos naturais. "Pai, me desculpa, por favor. A vida estava tão corrida. Eu fui covarde." Otávio aceitou a cesta. Sorriu, mas seus olhos estavam distantes, como quem não esperava mais nada. Vinícius foi o último a aparecer. Chegou filmando com o celular na mão. "Galera, olha só! Tô aqui com meu pai, o herdeiro mais inesperado do ano."
Otávio olhou para ele. Você quer likes ou quer pedir perdão? Vinícius engoliu seco. Desligou a câmera e, pela primeira vez em anos, ficou mudo. Enquanto isso, o advogado de Otávio cuidava dos trâmites legais da herança. Mas havia um detalhe no testamento que ninguém tinha percebido. Nem mesmo os filhos. Um anexo, assinado à mão por Marina, dizia: Otávio não precisa de riqueza, mas que ele tenha o direito de escolher o que fazer com o que é dele, e que tenha, se quiser, o poder de devolver ou dividir com quem bem entender. Porque só ele saberá quem merece estar ao seu lado. Ou seja, Otávio tinha controle total sobre a fortuna. E já começava a pensar no que faria com ela. Uma semana depois, Eduardo convidou o pai para almoçar. Fazia anos que não comiam juntos fora do asilo. O restaurante era caro, elegante. Garçons de luvas, toalhas brancas, pratos com nomes difíceis, mas Otávio parecia deslocado. Pai, sei que errei, sei que te deixamos no asilo, mas eu só queria te dar o conforto que eu achava que você precisava. Otávio colocou o garfo no prato e olhou nos olhos do filho. Você me deu o que você queria se livrar, não o que eu precisava. Silêncio. Eu não precisava de um quarto com cama limpa. Eu precisava de uma ligação, de um bom dia, de saber se estavam bem. Eduardo baixou a cabeça. Me perdoa. Otávio apenas sorriu de leve. O tempo perdoa, mas não apaga. Ele só mostra o que cada um é de verdade. Enquanto isso, Carla mandava mensagens diárias, tentava se aproximar. Ofereceu consultoria para cuidar da saúde do pai. Indicou investimentos. Falou sobre aplicar parte do dinheiro em clínicas geriátricas, mas Otávio já sabia o que faria com a herança. E não envolvia os filhos. 3 semanas após o cartório, Otávio anunciou algo que ninguém esperava. Vou criar a Fundação Marina Vieira, uma instituição para cuidar de idosos abandonados pelos filhos. Gente como eu, gente invisível, esquecida, mas cheia de história e amor para dar. E vou doar 80% da herança para isso. Foi como uma bomba. Os filhos não entenderam, questionaram, tentaram convencer o pai de que era demais, que ele estava sendo manipulado, que isso era uma decisão precipitada. Mas Otávio foi claro. Vocês se lembraram de mim quando apareceu dinheiro. Antes disso, vocês me colocaram para fora como se eu fosse um móvel velho. Agora, querem me ensinar o que fazer com o que é meu? Se querem reconquistar meu carinho, não usem palavras. Usem tempo. Sejam presença, não desculpas. E assim nasceu a fundação. Em poucos meses, Otávio alugou uma grande casa no interior, contratou assistentes sociais, psicólogos, cuidadores, enfermeiros. Começaram com 12 idosos abandonados, depois 30, depois 70, o local virou referência nacional. Ganhou reportagens, apoio de celebridades, convênios com universidades. Otávio se tornava um símbolo silencioso de bondade. O homem simples que havia sido deixado. Agora era pai de centenas de esquecidos. E os filhos? Vinícius, depois do puxão de orelha do pai, se afastou da internet e começou a trabalhar como voluntário na fundação. Pai, eu não vim aqui pelo dinheiro. Eu vim pelo Senhor. Carla ajudava com plantões médicos no local. E Eduardo levou meses, mas um dia apareceu com uma mala nas mãos. Se você quiser, eu posso dormir aqui hoje. Só para bater papo. Ou jogar dominó. Otávio olhou. Fez um gesto simples com a cabeça. E assim, naquela noite, pai e filho jogaram dominó na varanda, como há muitos anos não faziam. Sem mágoa. Sem culpa. Apenas presentes. Os dias começaram a passar mais lentamente na Fundação Marina Vieira. Otávio, agora com quase 74 anos, sentia o corpo mais cansado, mas a mente nunca esteve tão viva. Todos os dias acordava às 6 em ponto. Passava pela ala dos quartos. Conversava com os idosos. Tomava café com eles. E às vezes sentava no banco do jardim com o mesmo caderno onde anotava notícias. Agora cheio de frases escritas por ele mesmo. Frases como: quando o sangue falha, o afeto salva.
Filho não se mede por genética, mas por presença. Perdoar não é esquecer, é se libertar do veneno que os outros deixaram. E foi justamente essa última frase que começou a se tornar um dilema. Otávio, apesar da calma, ainda sentia as marcas do abandono. Principalmente à noite, quando se via sozinho em seu quarto, diante das memórias de quando era deixado no asilo com um até breve que nunca chegava. Em uma tarde de setembro, recebeu a visita de um advogado estranho. Não era o mesmo que cuidava da herança. Esse, na verdade, representava um grupo de acionistas da incorporadora Andrade Vieira, da qual Marina era sócia majoritária, e que agora estava parcialmente nas mãos de Otávio. Senhor Rocha, me perdoe pela franqueza, mas o senhor é hoje o segundo maior detentor de ações da companhia. E gostaríamos que considerasse vender sua parte. Otávio arqueou a sobrancelha. Por quê? O advogado tentou disfarçar. Bem, há conflitos internos, mudanças de mercado. E, sendo sincero, alguns investidores não se sentem confortáveis com um ex-agricultor como parte da mesa diretiva. Otávio apenas sorriu. Então diga para eles que o agricultor aqui vai continuar plantando. Só que agora, com raízes bem mais profundas. Na mesma semana, Eduardo recebeu um convite para jantar na sede da fundação. Ficou em dúvida. Achou que talvez fosse uma chance de voltar ao jogo. Mas quando chegou lá, se surpreendeu ao ver o pai lhe entregando uma pasta. Aqui tem algo que você sempre quis. Poder. É a cópia do documento que me dá voto dentro da incorporadora. Quero que você me represente nas reuniões, mas com uma condição. Eduardo engoliu em seco. Qualquer decisão tem que proteger a fundação e os idosos daqui. Se fizer isso, tem minha bênção. Se trair, tem minha ausência. Para sempre. Eduardo saiu dali calado. Mas dentro dele, algo começava a mudar. Carla também apareceu naquela semana. Ofereceu-se para cuidar de um projeto de saúde mental na fundação. Pai, posso ajudar com as terapias, as medicações, os exames preventivos? Otávio hesitou por alguns segundos. Você quer ajudar ou aparecer? Carla ficou em silêncio. Mas depois disse algo que o tocou. Pai, eu sou médica, mas nunca fui filha como devia. Hoje eu percebo que se eu cuidasse de você, como cuido dos meus pacientes, o senhor nunca teria saído da nossa casa. Otávio não respondeu. Apenas segurou a mão dela e disse, cuide dos seus pacientes. Mas agora, cuide de você também. E quanto a Vinícius? O influenciador começou a postar menos e a viver mais. Passou a gravar vídeos, mostrando o dia a dia da fundação. Mas não com foco em engajamento, e sim em gerar empatia. Um dos vídeos em que ele entrevistava um idoso que contava como foi abandonado pela filha. Viralizou e alcançou 12 milhões de visualizações. No fim do vídeo, ele dizia, eu fui um filho ausente, mas agora eu quero ser a ponte entre pais esquecidos e filhos que ainda têm tempo de voltar. Por mais que os filhos estivessem se aproximando, o dilema dentro de Otávio ainda era grande. Posso perdoar, mas posso confiar? Essa era a pergunta que ele rabiscava no caderno durante as madrugadas. E foi numa dessas noites que algo inesperado aconteceu. Uma caixa foi deixada na portaria da fundação. Sem remetente, sem bilhete. Apenas com o nome de Otávio, escrito com caligrafia fina e antiga. Dentro da caixa havia um envelope, um colar de prata com uma pedra azul e uma carta escrita à mão. Era de Marina. Mas, se você está lendo isso, Otávio, é porque segui adiante. E eu espero que você tenha encontrado paz. Esse colar foi o mesmo que eu usei na última vez que nos vimos antes da separação. Guardei todos esses anos. Você nunca foi só um amor de juventude. Você foi a pessoa que me mostrou que amor não é posse, nem glamour, é presença. E se por acaso um dia seus filhos te redescobrirem, seja firme. Mas não endureça, porque às vezes o que precisa mudar é a dor em forma de orgulho que carregamos. Otávio leu, respirou fundo e chorou, não como alguém que perdeu, mas como alguém que finalmente estava pronto para se libertar. Na semana seguinte, ele chamou os filhos para uma reunião.
No salão principal da fundação, com todos os idosos reunidos, Otávio subiu num pequeno palco improvisado e disse: "Meus filhos estão aqui hoje. E durante muito tempo eu carreguei o peso do abandono, mas também carreguei o silêncio e o orgulho. Hoje, diante de todos vocês, eu quero dizer eu perdoo. Não porque esqueci, mas porque escolhi viver em paz. E porque acredito que todo filho, quando ama de verdade, tem o direito de recomeçar." Os idosos aplaudiram. Os filhos choraram. E Otávio desceu do palco com o colar azul no pescoço, o presente silencioso de quem o amou até o fim. Os meses que seguiram a cerimônia de perdão foram os mais pacíficos da vida de Otávio. A Fundação Marina Vieira prosperava como nunca. Já eram 3 unidades em funcionamento, atendendo mais de 200 idosos. Otávio fazia questão de conhecer o nome de cada um. Vinícius se tornara o porta-voz da causa, divulgando depoimentos comoventes, buscando doações e até organizando eventos para estimular reconciliações entre famílias. Eduardo, agora oficialmente responsável pela participação de Otávio na incorporadora, havia reorganizado as contas e se recusado a vender qualquer ação. Carla liderava o setor de saúde da fundação, com dedicação surpreendente. À primeira vista, tudo parecia perfeito, mas Otávio, mesmo em paz, sabia que a vida não fecha ciclos com um aperto de mão. Uma tarde, em dezembro, ele se sentou na varanda com seu caderno no colo e escreveu: "O perdão cura, mas o silêncio adoece. Por isso, antes que o tempo me leve, preciso dizer o que nunca disse." E naquela mesma noite escreveu 3 cartas. Uma para cada filho, não cartas de cobrança, mas de verdade, de alma exposta. De um pai que já havia sido deixado para trás, mas ainda tinha o poder de deixar algo mais valioso que herança: consciência. A carta de Eduardo dizia: "Filho, você sempre foi o que buscou o controle, até mesmo quando tentou controlar o que sentia por mim. Mas o verdadeiro controle está em aceitar que falhamos e seguir mesmo assim. Não quero que se culpe, mas que se lembre, e que não repita, não com seus filhos, nem com você mesmo, a de Carla, filha. O tempo que você passou cuidando de todos foi o mesmo que usou para se afastar de quem mais precisava de você. Mas agora, vejo que você está tentando equilibrar o que nunca soube. Cuide de si como cuida de seus pacientes. O coração também sangra quando é esquecido. A de Vinícius, meu menino. Você procurava a validação do mundo, mas tudo o que precisava era me olhar nos olhos e perguntar: pai, você se orgulha de mim? E a resposta teria sido sempre sim, mesmo quando você errou, porque filho que volta. Nunca foi embora de verdade. 2 semanas depois, a saúde de Otávio começou a falhar. O diagnóstico veio como um sussurro que ninguém queria ouvir: coração enfraquecido, insuficiência cardíaca congestiva, irreversível. Mas ele já sabia e já estava pronto. Eu vivi mais do que merecia e perdoei mais do que pensei ser capaz, disse ele a Carla, numa conversa ao pôr do sol. Ela chorava em silêncio. Mas agora é com vocês. O amor que eu dei precisa continuar, mesmo quando eu não estiver mais aqui. 3 dias antes do Natal, Otávio foi internado. Todos os idosos da fundação assinaram um mural com mensagens de carinho. Eduardo levou um álbum com fotos antigas. Vinícius fez um vídeo com depoimentos de todos os funcionários. Carla dormiu no hospital, segurando a mão dele. No dia 24 de dezembro, por volta das 21 horas, Otávio partiu em paz. Sem dor, sem angústia. Com um leve sorriso no rosto, um dos enfermeiros disse que antes de fechar os olhos, ele sussurrou: diga a eles que herança não é dinheiro. É saber que fui amado. Antes do fim. No velório, o silêncio era absoluto. Não pelo luto, mas pela culpa. E também pelo reconhecimento. Centenas de pessoas compareceram. Idosos, cuidadores, vizinhos, jornalistas. Todos sabiam quem Otávio Rocha havia sido. O homem que transformou o abandono em redenção. Semanas depois, os filhos se reuniram no antigo escritório da fundação. Era hora de decidir o futuro. Entre eles estava um envelope, deixado no cofre pessoal de Otávio, com a inscrição: abram juntos.
Dentro havia uma única folha, o testamento final. Declaro que, a partir de minha partida, deixo oficialmente todas as minhas ações, bens e fundos da fundação aos meus filhos, Carla Rocha, Eduardo Rocha e Vinícius Rocha, mas com uma condição: a fundação nunca deve ser usada como fachada de poder ou aparência. Ela deve permanecer sendo o que foi, abrigo para os esquecidos. Caso achem que não são capazes, devolvam tudo, porque mais vale a verdade sem luxo do que o luxo sem verdade. E na parte de trás da folha, uma frase escrita em letra tremida: ser pai não é plantar um nome, é regar uma história. E se vocês lerem isso com o coração aberto, talvez pela primeira vez sejam filhos de verdade. Os três se entreolharam e pela primeira vez não discutiram. Apenas assentiram. Hoje, anos depois, a Fundação Marina Vieira se tornou referência internacional e é dirigida pelos três filhos de Otávio, que carregam no peito e na alma o peso e o privilégio de terem sido perdoados. Na entrada da sede principal, há uma estátua simples, um homem sentado num banco de praça, com um caderno no colo e um colar azul no pescoço. Na placa de bronze, há apenas uma frase: Otávio Rocha, o pai que ninguém quis, até que o mundo soube quem ele era. Eles o deixaram porque achavam que ele não tinha nada. Mas descobriram que ele era o maior legado que jamais poderiam herdar. E agora a gente quer saber de você. De onde você está assistindo essa história? O que achou da atitude dos filhos? Você teria perdoado ou seguiria em silêncio? Comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que precisa lembrar do valor de um pai. E claro, se inscreve no canal para mais histórias emocionantes como essa. E você já disse hoje ao seu pai o quanto ele significa para você?